Marco chegou à casa da mãe de Daniela no interior em um fim de tarde tranquilo. O céu alaranjado se espalhava sobre as colinas, dando ao ambiente um toque sereno. Ao estacionar seu carro em frente à casa, ele respirou fundo. Estava preocupado com Daniela desde que ela se afastara após descobrir a traição de Alessandro. Ela havia sumido sem avisar a ninguém, mas ele sabia que a dor a tinha levado de volta às suas raízes, buscando refúgio no campo, onde as lembranças da infância poderiam trazer algum consolo. Quando Daniela abriu a porta e viu Marco, ficou surpresa. Os olhos dela estavam vermelhos, evidenciando as lágrimas recentes, mas a presença de Marco trouxe um leve alívio. Ele era um dos poucos que sempre estava ao seu lado, principalmente agora, quando ela se sentia tão humilhada e quebrada. Marco, sua voz saiu hesitante, mas com um toque de gratidão. Ele a puxou para um abraço sem dizer nada. Sabia que palavras eram inúteis naquele momento. Daniela se permitiu desabar mais uma vez nos braços dele. Ela precisava de apoio, de algo sólido, e Marco oferecia exatamente isso. Nos dias que se seguiram, Marco esteve presente em cada momento. Ele ajudava nas tarefas simples da casa, conversava sobre amenidades e até tentava fazer Daniela rir com piadas bobas. Aos poucos, ela começava a sorrir de novo. Ele a levava para caminhadas pelas trilhas que circundavam a casa e, de certa forma, ambos se encontraram em uma nova rotina que, mesmo sem promessas, trazia um tipo de conforto inesperado. Enquanto isso, Alessandro não parava de ligar. Daniela ignorava cada ligação, cada mensagem. Não tinha mais paciência ou forças para lidar com ele. A traição havia sido um golpe devastador. Ela sempre confiou nele cegamente, e vê-lo nos braços de outra mulher era a última coisa que imaginaria. A dor da humilhação era insuportável. Certo dia, sentada na varanda com Marco ao seu lado, o celular vibrou novamente. Era Alessandro, como sempre. Ela encarou a tela, sentindo o peito apertar. Ele não vai desistir tão fácil, vai? Marco comentou, vendo a hesitação dela. Parece que não, e Daniela respondeu, mas não atendeu. Mesmo com a constante presença de Marco, Alessandro continuava em sua mente, um fantasma que ela tentava, sem sucesso, afastar. Mas a cada toque do telefone, a ferida se abria de novo, trazendo de volta a dor e a raiva. Determinada a não ceder, Daniela se concentrou no que estava construindo ali com Marco, nas novas conversas e na companhia tranquila que ele oferecia. Mas o alívio que sentia com ele era interrompido pela sombra de Alessandro. Alguns dias depois, Alessandro tomou uma decisão drástica. Cansado das tentativas frustradas de contato, pegou o carro e dirigiu até o interior, decidido a vê-la e pedir perdão pessoalmente. O caminho até a casa da mãe de Daniela parecia interminável. O silêncio no carro só amplificava sua culpa. Ele sabia que tinha errado, sabia que tinha machucado profundamente a mulher que amava. Mas a cada quilômetro percorrido, sua esperança de reconciliação crescia. Quando Alessandro finalmente chegou à casa e viu Daniela sentada na varanda, seu coração disparou. Ela estava diferente, com um ar mais forte, embora o olhar triste ainda estivesse presente. Marco, ao lado dela, lançou-lhe um olhar de reprovação. Daniela, Alessandro começou, saindo do carro e caminhando em direção a ela. Eu vim pedir perdão. Sei que errei, sei que te machuquei. Mas, por favor, me escuta. Daniela se levantou lentamente, encarando-o com uma frieza que ele não estava acostumado a ver nela. Seu coração parecia um bloco de gelo. Ela estava cansada, exausta emocionalmente, e ver Alessandro ali só reacendia todo o sofrimento que estava tentando enterrar. Alessandro, não há mais nada para falar, sua voz saiu firme. Eu te dei tudo. Confiei em você. E você me traiu. Não vou te perdoar. Não posso. Ele deu mais um passo em sua direção, desesperado. Eu errei, mas podemos recomeçar. Me dá uma chance de consertar as coisas, por favor. Recomeçar? Daniela interrompeu, rindo amargamente. Não há recomeço depois do que você fez. Eu não sou uma opção, Alessandro. Você me traiu e espera que eu te aceite de volta? Não. Eu mereço mais que isso. O silêncio caiu sobre eles, pesado.
Marco permaneceu ao lado, observando, sem interferir. Ele sabia que aquela era a batalha de Daniela, uma que ela precisava enfrentar sozinha. Alessandro, vendo que suas palavras não surtiam efeito, baixou a cabeça, derrotado. Eu te amei, ele sussurrou, mas as palavras não tinham mais o mesmo impacto. Daniela respirou fundo, sentindo um misto de alívio e tristeza. E eu te amei, Alessandro. Mas acabou. Agora, eu preciso seguir em frente. Com isso, ela se virou e entrou na casa, deixando Alessandro do lado de fora, sozinho, com o peso de sua traição. Ele ficou parado por alguns instantes, tentando processar tudo, mas sabia que não havia mais volta. Alessandro ficou imóvel por um momento, o choque das palavras de Daniela o atingindo como um golpe certeiro. Ela realmente havia acabado com tudo, havia encerrado o ciclo que, para ele, ainda estava cheio de possibilidades. A dor era insuportável, mas o que o irritava ainda mais era a presença de Marco, que permanecia na varanda, silencioso, mas claramente uma sombra entre os dois. Alessandro sentia o ciúme corroer suas entranhas. Marco sempre estivera por perto, sempre a apoiando, sempre sendo o amigo fiel que Alessandro, em sua arrogância, nunca se preocupou em ser. Com os punhos cerrados, Alessandro olhou para Marco, que o encarou de volta com um olhar firme, protetor, como se dissesse: agora, ela está sob os meus cuidados. Aquilo fez o sangue de Alessandro ferver ainda mais. É isso então? Alessandro perguntou, com a voz carregada de amargura. Agora você e ele. Marco deu um passo à frente, não ameaçador, mas deixando claro que não sairia do lado de Daniela. Você perdeu, Alessandro, Marco disse calmamente. Não tem mais espaço para você aqui. As palavras atingiram Alessandro como facadas. Ele deu um passo para trás, ofegante de raiva e frustração. Seus olhos se fixaram em Daniela, que, da porta da casa, observava a cena com uma expressão cansada, mas resoluta. Ela não diria nada, não iria mais se rebaixar para discutir com ele. O silêncio dela dizia tudo. Sem outra opção, Alessandro girou nos calcanhares e voltou ao carro, o som das portas batendo e ecoando pela paisagem tranquila. Ele acelerou pela estrada de terra, o volante tremendo sob suas mãos trêmulas de raiva. O ciúme e a rejeição o consumiam, mas o que ele não conseguia entender era como havia perdido o controle de tudo. De volta à cidade, a situação piorou ainda mais. Ao chegar ao escritório no dia seguinte, Alessandro foi surpreendido por Vanessa, sua secretária e amante, que o aguardava com uma expressão nervosa. Ele mal tinha paciência para lidar com ela naquele momento, mas quando Vanessa abriu a boca para falar, tudo ficou ainda pior. Alessandro, eu preciso te dizer uma coisa. Eu estou grávida. As palavras dela foram como uma bomba. Alessandro sentiu o chão se abrir sob seus pés. Grávida? Como isso poderia ter acontecido? A raiva que ele sentia por ter sido rejeitado por Daniela agora se misturava com o desespero de estar preso a uma situação que ele nunca quis. Vanessa, com quem ele havia se envolvido apenas por capricho e desejo, agora carregava uma consequência que ele não sabia como lidar. Você só pode estar brincando, Vanessa. Alessandro explodiu, a fúria evidente em seu rosto. Isso não pode estar acontecendo. Vanessa, visivelmente assustada com a reação dele, deu um passo para trás, as lágrimas começando a surgir em seus olhos. Eu não estou brincando, Alessandro. Eu fiz o teste várias vezes. Estou grávida de você. Alessandro passou a mão pelos cabelos, sua cabeça girando. Ele não queria aquele bebê. Não queria Vanessa. Tudo o que ele queria era Daniela de volta, mas agora isso parecia ainda mais impossível. A responsabilidade da gravidez o enchia de raiva, e o sentimento de ter perdido o controle sobre sua própria vida o afogava. Sem conseguir suportar mais, ele saiu do escritório furioso, deixando Vanessa para trás, chorando e desesperada. Alessandro dirigiu sem rumo pela cidade, o coração batendo descontrolado no peito. Ele queria encontrar uma saída, mas a cada passo parecia afundar mais nas consequências de suas próprias escolhas. Enquanto isso, no interior, Marco e Daniela continuavam passando tempo juntos. A amizade entre eles crescia, e Daniela começou a se sentir mais forte, mais segura de si. O apoio de Marco foi essencial para que ela voltasse a confiar em si mesma,
e as caminhadas, as conversas e a presença tranquila dele fizeram com que ela se distanciasse cada vez mais do peso do passado com Alessandro. Numa tarde, enquanto eles caminhavam juntos por uma trilha que levava a um lago próximo, Marco tocou no assunto que vinha evitando. Daniela, você já pensou em voltar para a cidade? Ela parou por um momento, olhando para a paisagem ao redor. O interior havia sido seu refúgio, mas agora que sua mente estava mais clara, a ideia de retomar sua vida na cidade começava a parecer menos assustadora. Eu não sei, Marco. E se eu voltar e tudo aquilo voltar a me perseguir? Marco colocou a mão no ombro dela, oferecendo um sorriso reconfortante. Você é mais forte do que imagina. Alessandro não tem mais poder sobre você. Se você quiser seguir em frente, a cidade é o lugar onde sua vida continua. Você não precisa se esconder aqui para sempre. As palavras dele, embora simples, despertaram algo dentro dela. Daniela sabia que estava se escondendo, fugindo das lembranças, das dores e de tudo o que a cidade representava. Mas também sabia que, para realmente seguir em frente, precisava enfrentar aquilo de frente, sem medo. Naquela noite, sentada na varanda ao lado de Marco, ela tomou sua decisão. Acho que está na hora de voltar, disse com firmeza. Não posso deixar que Alessandro ou qualquer outra pessoa defina minha vida. Marco sorriu, aliviado por vê-la tão decidida. Estou com você, Daniela. Não importa onde for, estarei ao seu lado. No dia seguinte, Daniela arrumou suas coisas, pronta para retornar à cidade. Marco a acompanharia. Ela sabia que, com ele ao seu lado, seria mais fácil lidar com o que estivesse por vir. A vida no interior havia sido um refúgio temporário, mas agora, ela estava pronta para voltar à sua vida e reconstruir tudo, sem Alessandro, sem dor. Enquanto dirigiam de volta à cidade, Daniela olhava para o horizonte com uma sensação de renovação. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no controle. De volta à cidade, Daniela sentiu uma onda de nostalgia e incerteza. Tudo ainda parecia muito recente, a traição, o rompimento, o refúgio no interior. Mas agora, ela estava determinada a seguir em frente, a retomar sua vida e construir algo novo. Com a ajuda de Marco, ela encontrou uma casa para alugar em um bairro tranquilo. Era uma casa modesta, com um jardim na frente e grandes janelas que deixavam a luz natural inundar o espaço. Ela adorava o ambiente acolhedor, que parecia perfeito para esse novo começo. Enquanto ajeitava as coisas na casa, Daniela sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. O passado com Alessandro ainda pairava sobre ela, mas Marco estava ao seu lado o tempo todo, ajudando com as caixas, pintando as paredes e até escolhendo os móveis. A presença dele era um conforto silencioso, e a amizade deles estava mais forte do que nunca. Os dias passaram tranquilos, até que, em uma tarde, Daniela recebeu uma mensagem de uma amiga em comum com Alessandro. Ela hesitou antes de abrir, o coração acelerando com o simples pensamento de ter que lidar com algo relacionado ao ex. Ao ler a mensagem, seu rosto empalideceu. Vanessa, a amante de Alessandro, estava grávida. Daniela sentiu uma pontada no peito. Alessandro sempre havia sido cuidadoso, alguém que controlava tudo ao seu redor. Saber que ele agora estava preso a Vanessa por causa de uma gravidez a fez sentir uma estranha mistura de alívio e compaixão. Ela sabia que ele estava sofrendo, mas, ao mesmo tempo, não conseguia deixar de pensar que era uma espécie de justiça para tudo o que ele havia feito passar. Quando Marco chegou naquela tarde, encontrou Daniela sentada no sofá, com um olhar distante. Ele se aproximou, percebendo imediatamente que algo a incomodava. Quando Marco entrou e viu Daniela sentada no sofá, seu semblante imediatamente se suavizou. Ele sabia que havia algo errado, já que ela não costumava ficar tão quieta. O que aconteceu? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela, preocupado. Daniela suspirou profundamente e olhou para ele, os olhos refletindo uma mistura de dor e resignação. Recebi uma mensagem de uma amiga, começou, hesitante, ainda processando a notícia. Vanessa, a amante de Alessandro, está grávida. Marco ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Ele viu o quanto aquilo ainda afetava, apesar de tudo. Era como se as feridas abertas pela traição de Alessandro tivessem sido expostas mais uma vez. Eu não sei o que pensar.
Daniela finalmente disse, esfregando as têmporas. Parte de mim sente que é uma espécie de castigo, sabe? Como se ele agora tivesse que lidar com as consequências de tudo que fez. Mas, ao mesmo tempo, sinto pena. Eu amei esse homem, Marco. Não consigo simplesmente desligar meus sentimentos. Marco a observou por um momento, e então estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dela. Você tem todo o direito de sentir o que está sentindo, Daniela. Não é fácil simplesmente deixar tudo para trás. Mas isso só mostra que você é humana. A diferença agora é que você não precisa mais lidar com isso sozinha. Alessandro escolheu seu caminho. Agora, é hora de você escolher o seu. Daniela olhou para Marco. O conforto que ele oferecia era genuíno, sem julgamento, e isso a fazia sentir-se mais leve. O silêncio que se seguiu foi tranquilo, quase íntimo. Eles se conheciam há tanto tempo, e naquele momento, algo mudou entre eles. O olhar de Marco não era apenas o de um amigo preocupado, havia algo mais ali, algo que Daniela não tinha percebido antes, mas que agora parecia claro. Obrigada por sempre estar aqui, Marco, ela sussurrou, apertando a mão dele. Não sei o que faria sem você. Ele sorriu de leve, um sorriso que fez o coração dela bater mais rápido. Você sempre me teve, respondeu ele, sua voz suave e carregada de emoção. E sempre vai ter. Daniela sentiu algo dentro dela mudar, um desejo de se aproximar ainda mais de Marco. Havia uma nova energia no ar, algo que os dois pareciam entender, mas não tinham ousado reconhecer até então. O silêncio entre eles estava carregado de expectativas não ditas. Sem pensar muito, Daniela se inclinou, e seus lábios roçaram suavemente os de Marco. Ele não hesitou. O beijo começou tímido, como uma exploração cuidadosa, mas logo se tornou mais intenso, cheio de sentimentos reprimidos que finalmente vinham à tona. Os braços de Marco a envolveram com firmeza, enquanto ela sentia o calor e a segurança que ele sempre representará para ela. Quando eles se afastaram, os corações ainda acelerados, Daniela olhou nos olhos de Marco, um sorriso tímido nos lábios. Acho que era isso que eu precisava, ela sussurrou, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Marco passou a mão pelos cabelos dela, com o olhar fixo no dela. E ele começou, ainda processando o que acabará de acontecer. Eu queria isso há muito tempo, mas não queria te pressionar. Só quero que você saiba que estou aqui, sempre. Com ou sem Alessandro na jogada. Daniela sentiu uma nova onda de emoção. Aquele beijo havia mudado tudo, mas de uma forma que parecia natural, como se o relacionamento deles estivesse destinado a evoluir para algo mais profundo. Os dias seguintes passaram com uma leveza renovada. Marco e Daniela continuaram passando cada vez mais tempo juntos, e a amizade deles se transformava, aos poucos, em algo muito mais forte. Eles compartilhavam mais do que palavras, eram sorrisos, olhares e toques sutis que deixavam claro o quanto estavam se aproximando. O próximo passo era inevitável. Daniela sabia que precisava encerrar o capítulo de Alessandro para seguir em frente de verdade. Então, com a ajuda de um advogado, ela iniciou o processo de divórcio. Foi doloroso, pois o casamento representava muitos sonhos e promessas que nunca foram cumpridos, mas ela sabia que era o certo a fazer. Quando Alessandro foi notificado sobre o divórcio, sua reação foi de pura raiva. Ele tentou ligar para Daniela várias vezes, implorando por uma última chance. Disse que eles poderiam recomeçar, que poderiam superar tudo juntos, mas Daniela não atendeu. Já havia se decidido. É isso mesmo que você quer? Ele perguntou em uma das últimas mensagens que enviou, com a voz desesperada em um dos áudios. Daniela, no entanto, permaneceu firme. Ela estava exausta de viver na sombra de Alessandro e de suas mentiras. O divórcio foi finalizado algumas semanas depois, sem complicações adicionais, e, com isso, Daniela finalmente sentiu que uma enorme pedra havia sido retirada de seus ombros. Quando ela contou a Marco que o divórcio tinha sido oficializado, ele a abraçou com força, e ela soube que, ali, nos braços dele, estava o futuro que ela tanto ansiava. Ele era seu novo começo, e agora, livre de Alessandro, Daniela estava pronta para abraçar tudo o que a vida tinha para oferecer. Naquela noite, sentados na varanda da nova casa de Daniela, Marco olhou para ela com um brilho nos olhos, e ela soube que estava no lugar certo, com a pessoa certa. Agora, sim,
você está livre, ele disse suavemente, beijando-a novamente, com a certeza de que o passado havia ficado para trás, e um futuro cheio de novas possibilidades os aguardava. Com Marco ao seu lado, Daniela estava mais leve, mais alegre. A cada dia, ela se surpreendia com a paz que ele trazia para sua vida. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros, e ela, pela primeira vez em muito tempo, se permitia ser feliz de verdade. As manhãs começaram a ser preenchidas com sorrisos, caminhadas de mãos dadas no parque e conversas intermináveis sobre o futuro. A casa que ela havia alugado, que antes parecia vazia, agora estava cheia de vida e risadas. Marco conseguia fazer com que Daniela enxergasse a beleza nas pequenas coisas, e, ao lado dele, ela redescobriu sua capacidade de sorrir sem esforço. Mesmo com as notícias sobre Vanessa e Alessandro pairando em segundo plano, Daniela sentia que estava realmente pronta para deixar o passado para trás. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Em um final de tarde, enquanto Daniela e Marco caminhavam juntos pelas ruas da cidade, rindo de uma piada que ele havia contado, seus olhos cruzaram com uma figura conhecida. Vanessa estava caminhando em direção a eles, com uma barriga visivelmente grávida. Ao seu lado, Alessandro, embora presente, mantinha uma expressão amarga e distante. A cena era desconcertante. Vanessa tentava falar algo para Alessandro, mas ele parecia alheio, seus olhos vagos, claramente desconfortáveis com a presença dela. Ele não a suportava, isso era visível até mesmo de longe. Daniela e Marco pararam por um instante, e Alessandro, ao perceber a presença deles, congelou. O olhar de Alessandro passou rapidamente de Vanessa para Daniela e, em seguida, pousou em Marco, que mantinha a mão carinhosamente no ombro de Daniela. A raiva e o ciúme tomaram conta de Alessandro. Ele não conseguia acreditar que Daniela, sua ex-esposa, estava ali, tão radiante, tão em paz ao lado de outro homem. Um homem que, de todas as pessoas, era Marco, o amigo que ele nunca tinha considerado uma ameaça. Incomodado e tentando manter o controle, Alessandro se aproximou rapidamente de Daniela e Marco, deixando Vanessa para trás, que observava a cena de longe, com a mão pousada sobre sua barriga inchada. Daniela, por favor, você tem que entender, começou Alessandro, sua voz carregada de frustração. Isso, entre mim e Vanessa, não é o que parece. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Eu não planejei nada disso. Daniela o olhou com calma. Não havia mais raiva ou dor em seus olhos. Apenas uma aceitação tranquila do que ele representava agora, o passado. Ela respirou fundo antes de responder. Alessandro, isso já não importa mais. Sua voz era firme, mas gentil. Eu estou feliz que você tenha assumido a responsabilidade pelo bebê, mas você e Vanessa fazem parte de uma vida que eu deixei para trás. Eu segui em frente. Desejo a você e ao bebê o melhor, mas eu estou bem assim. Com o Marco. Alessandro ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras dela. Ele viu nos olhos de Daniela que não havia mais espaço para ele. O brilho nos olhos dela quando olhava para Marco o fez perceber que ele havia perdido para sempre. Não importava o quanto tentasse justificar sua situação com Vanessa, Daniela simplesmente não queria mais saber. Ela havia superado. Vanessa, que ainda observava à distância, deu um pequeno sorriso de gratidão quando Daniela acenou levemente para ela. Espero que seu bebê nasça saudável, Vanessa, Daniela disse, antes de entrelaçar seus dedos aos de Marco e seguir em frente. A cena ficou para trás como um capítulo encerrado. Alessandro ficou parado ali, enquanto via Daniela e Marco se afastarem, agora mais unidos do que nunca. O ciúme queimava em seu peito, mas ele sabia que não havia mais volta. Ele havia escolhido seu caminho, e Daniela, o dela. À medida que se afastavam, Daniela olhou para Marco e sorriu. Ela sentiu uma paz profunda no peito, sabendo que, pela primeira vez em muito tempo, seu futuro era seu. Não havia mais ressentimentos, culpas ou mágoas. Alessandro e tudo o que aconteceu entre eles era uma lembrança distante. Agora, ela tinha a chance de recomeçar, de ser realmente feliz, e, com Marco ao seu lado, isso parecia finalmente possível. Naquela noite, sentados na varanda da casa que ela agora chamava de lar, Daniela se virou para Marco, segurando sua mão. Sabe, eu nunca pensei que poderia me sentir assim de novo, disse ela, a voz suave e cheia de emoção. Mas você me mostrou que o amor pode ser diferente.
que pode ser leve, sem dor ou desconfiança. Marco a olhou com carinho, seus olhos refletindo a mesma intensidade de sentimentos que ela tinha por ele. Você merece ser feliz, Daniela, ele respondeu, antes de se inclinar e beijá-la suavemente. E eu prometo que vou estar aqui, do seu lado, para garantir isso. Daniela sorriu, sentindo o calor do momento e a certeza de que o capítulo com Alessandro havia sido encerrado de vez. Ela finalmente estava livre para viver sua vida, para amar e ser amada da maneira que sempre sonhou. E, com Marco, ela sabia que havia encontrado o companheiro que sempre quis. Ela havia se libertado, e agora, estava pronta para ser verdadeiramente feliz.